Antes de iniciarmos esta aula, é imprescindível que você já tenha estudado o período simples, que foram as aulas que nós acabamos de ver. Sujeito, predicado, objeto direto, indireto, complemento nominal, complemento verbal, agente da passiva. Para que você entenda o que significa, o que é de fato um período composto, é importantíssimo que você consiga primeiro identificar a diferença entre frase, oração e período, bem como conseguir fazer a análise sintática do período simples, ou seja, entender o que significa período simples. A oração é constituída pela presença do verbo. Então, se eu tenho verbo, eu tenho oração. A quantidade de verbos equivale à quantidade de orações. Lembrando que a locução verbal equivale a uma oração. Lembrando que uma locução verbal equivale a uma oração. Então é necessário que você estude todos esses assuntos antes de iniciar este vídeo. Se você já viu, então fique aqui comigo. Se o período simples é caracterizado por apenas uma oração, então nesse caso o período composto é caracterizado pela presença de mais de uma oração. Período simples, uma oração. Período composto, mais de uma oração, né? Duas ou mais orações. Mas professora, como é que eu vou identificar? Nós vamos conseguir identificar a partir da quantidade de verbos. Então você vai verificar um período, lembrando que o período ele vai da inicial maiúscula até o ponto, tá? Se nesse período tivermos aí a presença de mais de um verbo ou mais de uma locução verbal, então nós teremos um período composto. Ah, professora, mas se tiver só um verbo, então nós temos um período simples ou oração absoluta. Por exemplo, Francisco foi aprovado no concurso da Polícia Penal da Bahia. Observem aí, é um período até um pouquinho extenso, mas quantos verbos ou quantas locuções verbais nós temos aí? Observem que nós temos aí, foi aprovado. Então, eu só tenho uma locução verbal. Se eu só tenho uma locução verbal, nesse caso, o período é simples, que também é conhecido como oração absoluta. Já o exemplo, Francisco foi aprovado no concurso da Polícia Penal da Bahia e comprou uma linda casa. Então, vamos contar quantos verbos nós temos aí, ou quantas locuções verbais. Foi aprovado, comprou. Então, nós temos uma locução verbal e um verbo. Portanto, nós temos duas orações. Se nós temos duas orações, nós temos um período composto. Exatamente. É importante também que você entenda a diferença entre orações sindéticas e orações assindéticas. Tá, professora? Mas o que quer dizer sindética, assindética? Sindética vem de sindeto, ou seja, conjunção. Então, eu tenho aí orações sindéticas, são orações que são ligadas por uma conjunção. Diferente das orações assindéticas. Assindéticas, então esse A aí equivale a não. Então, significa dizer que as orações, nesse caso, não estão ligadas por uma conjunção. Nesses casos, nós vamos utilizar sinais de pontuação, como a vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, para que a gente possa unir essas orações. Por exemplo, os anos passavam, a responsabilidade crescia. Vamos analisar quantos verbos nós temos. Passavam e crescia. Então, nós temos dois verbos, portanto, duas orações. Percebam que essas orações estão unidas por meio da vírgula. Então, eu utilizei aí a vírgula para unir as orações, tá? Mas não temos conjunção. Se não temos conjunção, nós temos aí orações assindéticas. Já quando eu digo Maria ficou em casa, pois estava muito doente. Veja que nós temos dois verbos. O verbo ficou, né, o verbo ficar, e estava, que é estar, o verbo estar. Então, nós temos dois verbos. Se nós temos dois verbos, duas orações, período composto. Como é que eu estou fazendo a união dessas orações? Nós utilizamos nesse período a conjunção pois. É a conjunção que vai unir essas orações. Portanto, nós temos orações sindéticas, ou seja, orações que estão ligadas por uma conjunção. E por fim, você precisa entender
a diferença do período composto por coordenação e o período composto por subordinação. No período composto por coordenação, a oração não vai exercer função sintática em relação a outra oração. Por isso chamamos de orações independentes. Elas são independentes entre si. Uma não depende da outra sintaticamente. Vamos analisar o exemplo. Alex viu o filme, mas não compreendeu o enredo. A primeira coisa que você vai identificar ao fazer a análise do período composto é o verbo. Então você vai precisar primeiramente do verbo, porque aí você vai saber quantas orações, né? E a partir daí fazer a análise de uma oração em relação à outra. Então aí quantos verbos nós temos? Temos aí o verbo ver, né? Alex viu o filme, e temos o verbo compreender, mas não compreendeu o enredo. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, período composto. Quando eu digo assim, Alex viu o filme, então, quem é que viu o filme? Alex. Quem vê algo ou alguma coisa. O que é que Alex viu? O filme. Veja que todos os elementos sintáticos necessários a uma oração estão presentes. Segunda oração, mas não compreendeu o enredo. Quem é que não compreendeu o enredo? Alex. O sujeito não está presente nessa oração, mas a gente consegue identificar, né? Se a gente consegue identificar, nós temos aí um sujeito oculto. Então, quem compreende, compreende algo ou alguma coisa. Compreendeu o quê? O enredo. Então, perceba também que, assim como a primeira oração, a segunda possui todos os elementos necessários. Então, uma oração não depende da outra. E se uma oração não depende sintaticamente da outra, nós temos aí período composto por coordenação. Se no período composto por coordenação nós teremos orações independentes, o período composto por subordinação será constituído por orações dependentes, no caso aí dependentes sintaticamente. Vamos analisar o exemplo. Todos querem que você estude português. E aí, quantos verbos nós temos? Nós temos o verbo querer, todos querem, e o verbo estudar, que você estude português. E nós vamos analisar. Todos querem, que é a nossa primeira oração, né? Quem é que quer? Todos. Temos o sujeito, temos o verbo, ok. Mas quem quer, quer algo ou alguma coisa. Então eu preciso de um complemento para esse verbo. E você vai notar que o complemento do verbo querer está na segunda oração. Se nós isolarmos a segunda oração, a primeira vai ficar com o sentido incompleto. Por quê? Porque tem um elemento sintático que está presente apenas na segunda oração. Então, uma depende da outra. Percebe? Então, todos querem. Mas querem o quê? Que você estude português. Então, perceba que a segunda oração é complemento da primeira. Portanto, elas são dependentes. Então, aí nós temos um período composto por subordinação. Período, né? Nós temos aí da inicial maiúscula até o ponto. Então, tudo isso aí é o período. Composto por quê? Porque tem mais de uma oração, e por subordinação, porque uma oração depende da outra sintaticamente. Então não perca as próximas aulas, aproveita e já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e até a próxima aula. Beijinhos!